Vamos lá. Eu peço desculpas pelo barulho de fundo, mas aqui por perto está tendo uma construção e esse negócio não para nunca na vida. Vamos lá. Hoje a gente vai estudar um pouquinho, continuar estudando as inequações, né? Mas a gente vai estudar um pouquinho sobre produto e quociente, certo? A gente viu que a inequação é tudo aquilo que não é uma equação, ou seja, que não tem uma igualdade. Tudo bem? Que vai ter maior igual ou diferente. No caso de produto e quociente, é quando a gente tem o seguinte: f de x vezes g de x maior, igual que é zero, ou diferente que é zero, certo? Ou então, f de x dividido por g de x menor do que zero. Vejam bem, nesse caso aqui, eu não posso pegar uma função e passar para o outro lado com a, a operação inversa, né? Se eu passar, por exemplo, O Pro desligou o microfone. Carol, parece que houve algum problema com a internet dela. Ô, tia, eu tô achando que é o aplicativo, porque todos os professores tiveram isso. Olha só, pessoal, eu acredito que não seja o aplicativo, não. É algum problema na internet. E a internet hoje não está boa.
O pessoal, estão me ouvindo? Sim. Sim. E a gente, que a internet dela caiu, mas ela já está conseguindo. Tá certo. Tá certo? Aguardem um pouquinho, por favor. Quem foi que me pediu autorização, Dora? Eu não dei. Pede novamente aí, por favor. Oi, gente, desculpa, minha internet caiu, perdão. Todo mundo consegue ver minha tela? Sim. Sim, Carol. Desculpa, gente. Sim. Eu vou voltar aqui do início, tá? Eu não sei até onde vocês viram, mas seguinte, quando a gente tem uma inequação, como eu tinha falado, né? É quando a gente não tem uma equação, ou seja, quando a gente não tem uma igualdade. É quando a gente vai ter maior, menor, diferente. E no caso de produto quociente, é quando a gente tem o seguinte: quando f de x multiplica g de x, ou quando f de x, né, está sendo dividida por g de x. E aí eu vou ter, tá, algo tipo menor ou maior, ou qualquer coisa do tipo, que é zero, tá? Nesse caso, eu não posso pegar uma das duas funções e passar para o outro lado, dividindo, tá? Ou multiplicando, porque senão vai ser igual a zero, e aí eu vou acabar trabalhando apenas uma das funções. E aí não dá muito certo, não é isso? Aí, neste caso, não sei se vocês se lembram, como eu estou muito animada, eu vou assumir que todo mundo lembra. Eu vou trabalhar apenas com f de x e apenas com g de x, separadamente, certo? Vou encontrar as raízes e verificar o sinal, certo? E depois eu monto minha grade de sinais. O mesmo funciona para o quociente. Eu trabalho com f de x, depois com g de x e monto minha grade de sinal. Ai, Carol, mas isso só funciona para duas funções? Não, funciona para três, quatro, cinco, seis, funciona para a quantidade de funções que vocês quiserem, certo? Gente, alguém lembra disso? Por favor, digam que sim. Não? Não? Gente, não desmotivem a tia numa hora dessas, pelo amor de Deus. Vamos lá. Vamos fazer aqui um exercício que talvez, né, melhore um pouco a memória de todo mundo. Vamos fazer, então, um exemplo de produto e um exemplo de quociente. Vamos começar aqui pelo produto. Vejam bem, aqui eu tenho f de x vezes g de x maior do que zero, ok? Primeiro passo, então,
eu vou encontrar as raízes de f de x e de g de x. Vamos lá. Aqui eu vou encontrar a raiz de f de x. Para encontrar a raiz de f de x, eu vou igualar a zero. Tudo bem? Então, vamos lá. 2x menos 5 igual a zero. 2x igual a 5. X igual a 5 sobre 2. 5 sobre 2, tá? É 2,5. Eu vou fazer, então, a mesma coisa para g de x. Eu vou igualar a zero para eu encontrar a minha raiz, tá? Menos x mais 1 igual a zero. Menos x igual a menos 1. Vou multiplicar por menos 1. Então, x é igual a 1. Agora, eu vou fazer o estudo do sinal, tanto de f de x quanto de g de x. Vejam bem, como é que eu faço esse estudo do sinal? Vou montar aqui o esboço do meu gráfico, tá? Aqui está a minha raiz, 2,5. F de x, gente, é um gráfico crescente ou um gráfico decrescente? Crescente. 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 Vai ser assim. Se eu quero valores maiores do que zero, então eu vou procurar essa parte do gráfico que tem imagens positivas, não é? Ou seja, maiores do que 2,5. Ok? O mesmo eu vou fazer para g de x. Olhem só. Minha raiz é 1, né? Gráfico crescente ou gráfico decrescente? Decrescente. Decrescente, porque o A é menos 1. Então, ele vai ser ao contrário. Vai ser deste jeito. Se eu quero valores maiores do que zero, então eu vou pegar os valores à esquerda de 1. Olha só. Tá? Aqui é positivo, negativo. Aqui em cima, positivo, negativo. Agora eu vou montar a minha grade de sinais. Olhem só. Tá tudo muito reto, tudo lindo, tá? F de x, g de x. E aqui no último eu tenho f de x vezes g de x. Vamos lá. Aqui eu vou colocar a minha raiz, 2,5. Aqui eu vou colocar a minha raiz, que é 1. E aqui eu vou fazer assim. Pronto. À direita de 2,5 eu tenho valores positivos e à esquerda negativos. Já para o número 1, né, para minha raiz 1, à direita eu tenho valores negativos e à esquerda eu tenho valores positivos. Bom, agora eu vou fazer o jogo de sinais. Na multiplicação positivo com negativo, eu tenho negativo. Negativo com negativo, eu vou ter positivo. E negativo com positivo, eu vou ter, então, negativo, que é o número 1, e aqui é o 2,5. Se eu quero valores maiores do que zero, logo, tá? Para este caso aqui, a minha resposta, o meu conjunto de solução, vai ser valores entre o número 1 e o número 2,5, ou seja, é essa parte daqui. Ou seja, o meu conjunto de solução é esse aqui, ó. X pertencente a R, tal que 1 deve ser menor do que X, que deve ser menor do que 2,5. X está aqui, ó. X está entre 1 e 2,5. Ô, Carol, Oi?
Ali no f de x, o primeiro teu que deu negativo, por que a gente coloca negativo? Perdão, aonde? Não tem o g de x? Não tem a parte positiva? Aqui, No né? segundo quadrinho. Um Ou pouquinho aqui? mais para a esquerda. O positivo. Aqui? Ou Não, do aqui? g de x. Aqui? Isso. Em Tá, cima dele, tu colocou o f de x, não foi isso? tá. Aqui em cima é o que representa. Peraí, vou até mudar aqui de cor. Ó, aqui em cima eu coloquei representando o meu f de x, certo? Isso. Aqui embaixo eu coloquei representando o meu f de x. E aqui embaixo a multiplicação do f de x com g de x. Isso eu entendi, mas a questão do primeiro positivo, por causa que eu pensei que você ia levar os valores de. Eu não estou sabendo explicar. Tu pode repetir só essa primeira parte para mim? Tá, repito sim. Olha só, eu vou pegar esses resultados aqui que eu encontrei, tá, de imagem e vou colocar aqui na minha grade, certo? Eu coloquei aqui a minha raiz. A minha raiz não é 2,5? A minha raiz está aqui, ó, Isso. 2,5. À direita da minha raiz, eu vou ter imagens positivas ou negativas? Positivas. Positivas. Então, à direita de 2,5, eu coloco o sinal de mais. Já à esquerda de 2,5, eu vou ter imagens negativas. Então, eu coloco o sinal de menos. Ah, tá, entendi. Entendeu? Aí a Aham. mesma coisa eu faço para o número 1, para minha raiz de 1, né? Minha raiz de 1 não, minha raiz de g de x, que é 1. A esquerda de 1 é positivo. Então, aqui eu coloco o 1, o mais. A direita de 1 é positivo. Então, a direita do número 1 eu coloco menos. Perdão, negativo. Então, eu coloco menos. Certo. Obrigado, Carol. Aí, aqui embaixo, f de x vezes g de x, só eu fazer a multiplicação desse com esse, né? Que é mais Pronto. com menos, menos, menos com menos, mais, menos com mais, menos. E aí eu encontro o meu conjunto solução. Gente, Pronto. alguém mais tem dúvida? Não é um assunto difícil, não, só exige um pouquinho de atenção. Se ninguém falou alguma coisa, então eu vou seguir aqui o baile. Gente, eu vou apagar isso daqui para a gente fazer agora o quociente, tá bom? Ô, Pro, o X sempre vai estar entre os dois valores? Nem sempre. Eu acho que esse exemplo aqui agora, a gente vai encontrar um resultado diferente. Veja só, É, Maria. Ó, se a gente tivesse aqui por uma casa um sinal contrário, por exemplo, menor do que zero, tá? Menor do que zero são valores menores do que um e maiores do que 2,5, entendeu? verdade, tipo nas extremidades, né? Exatamente. Nesse caso aqui, está entre um e 2,5, porque eu quero valores positivos, Uhum, tá? Mas eu posso ter valores, por exemplo, negativos, que eu vou encontrar as extremidades. pronto. Aí ficaria, tipo, X é menor do que 1 e X é maior do que 2,5. Exatamente. Pronto, certo, Pro. Muito obrigada. Exatamente isso. Mas veja bem, esse resultado aqui calhou de dar porque foi o resultado deste problema, certo? A gente pode encontrar diversos tipos de soluções. Certo. Por exemplo, tudo positivo, ou tudo negativo, ou positivo, negativo, positivo, certo? Depende muito. Ô, Carol, Oi?
o resultado ali é f de x, g de x. Tu multiplicou os dois sinais, não foi isso? Foi. Mas agora também tem como ser, por exemplo, uma divisão ou uma soma. A soma não tem como ser. Isso só funciona para multiplicação e divisão. Certo. E tem uma regra específica para divisão? Não, é igualzinho. A gente vai fazer a divisão agora. Mas Vai a depender ideia. da função. Oi? Vai depender da função. Vai depender da função. Esse resultado aqui que a gente encontra, Pronto. menos, mais, menos, depende dessas duas funções aqui, f de x e g de x. Depende dessas duas funções, de como é que elas se comportam. Certo. Vamos lá, gente? Eu vou apagar aqui para a gente fazer agora a divisão, tá? Se alguém quiser que eu não apague, por favor, me fala agora. 1, 2, 3, foi. Vamos lá. Olha só. Neste caso aqui, olha que interessante. Eu vou ter f de x dividido por g de x maior ou igual a zero. Ok? Mesma coisa, tá? Eu vou pegar f de x e vou igualar a zero para encontrar a minha raiz, e g de x e vou igualar a zero para eu também encontrar a minha raiz. Tá bom? Então, vamos lá. Menos 2x mais 4 igual a zero, que eu chamei de f de x. Então, menos 2x é igual a menos 4, multiplico por menos 1. 2x igual a 4, x igual a 4 sobre 2. X igual a 2. Primeira raiz é 2. Vamos agora trabalhar com g de x, tá bom? 3x mais 1 igual a 0. 3x igual a menos 1. X igual a menos 1 sobre 3. Essa daqui é a minha raiz. De novo, eu vou agora fazer o estudo do sinal, certo? F de x, gente, crescente ou decrescente? Decrescente. Decrescente. Aqui é a minha raiz. Olha só, ela vai fazer isso daqui, tá? A direita de 2 fica negativo e a esquerda de 2 é positivo. Já para g de x, olhem só, vai ser crescente ou decrescente? Crescente. Crescente. Aqui tem a minha raiz, menos 1 sobre 3, e aqui ele vai fazer isso daqui. Peraí, eu troquei aqui. Não, tava certo. Peraí que eu tô louca. Por que eu fiz isso? Até agora eu não tô entendendo. Tava certo. A direita de menos 1 sobre 3, positivo, e a esquerda, negativo. Ok? Agora eu vou fazer a minha grade de sinal. Aqui eu tenho f de x, aqui eu tenho g de x, e aqui eu vou ter f de x dividido por g de x. Ok? A minha primeira raiz, então, é menos 1 sobre 3, e a minha segunda raiz é 2. Ok. Vamos lá agora colocar os meus valores, né? Na verdade, o estudo do sinal. Vamos primeiro pensar em g de x.
Vejam bem, à esquerda de g de x, à esquerda de 2, na verdade, eu tenho valores positivos. E à direita, eu tenho valores negativos. O inverso acontece com o de g de x, não é? Positivo, positivo e negativo. Aqui eu vou ter menos 1/3 e aqui eu tenho 2. Negativo com positivo, negativo. Positivo com positivo, positivo. E positivo com negativo, negativo. Vejam bem, eu quero valores maiores ou iguais a zero, tá? Então, x estará entre 1/3 e 2. X pode ser igual a 2? Pergunta. X pode ser igual a 2? Pode. É, X pode ser igual a 2, então aqui eu vou colocar uma bolinha fechada. X pode ser igual a menos 1/3? pode. Não. Por que não, prof? Porque se eu colocar menos 1, São maiores, né? Ou iguais a zero. exatamente. Se eu colocar menos 1/3 aqui, o g de x fica igual a zero. E eu não posso ter denominador igual a zero. Lembra? Aham. Verdade. Meu Deus, tá bom. Por conta do domínio. Olha só. Então, aqui, ó, bolinha fechada. Então, neste caso, o meu conjunto de solução vai ser o seguinte. X pertencente a R, tal que menos 1/3 deve ser menor do que x e deve ser menor ou igual a 2. Veja, x pode ser igual a 2, porque aí só zero o numerador. Mas x não pode ser igual a menos 1/3, porque senão vai zerar meu denominador e aí eu vou ter um grande problema, porque denominador não pode ser igual a zero. Lembrem-se disso sempre, tá? Denominador não pode ser igual a zero. Se o denominador for igual a zero, aí o que acontece? A nossa função, ela deixa de existir, certo? Então, neste caso, bolinha fechada no 2 e bolinha aberta no 1/3, menos 1/3. Se por um acaso, tá? Ao invés de eu ter o maior igual a zero, eu tivesse apenas o maior, eu não teria este problema de avaliar, tá? Se isso daqui existiria ou não, porque a gente sempre excluiria o menos 1/3 e o 2 do nosso conjunto de solução, porque aqui eu não quero igual a zero, certo? Só que Ô, como Carol, eu não entendi tenho isso que tu igual falou a... agora, não. Oi, perdão? Eu não entendi essa última parte que tu falou agora, não. Eu vou repetir, tá bom? Caso você não entenda, você fala de novo. Seguinte, o que acontece aqui? Veja que quando a gente avalia aqui o f de x sobre g de x, certo? Eu quero valores maiores e iguais a zero, tá bom? Ou seja, eu posso incluir a minha raiz, tá? Eu posso Certo. incluir a minha raiz. Neste caso, eu tenho que sempre excluir, isso é sempre, tá, gente? A raiz do denominador. Por quê? Porque se eu acrescento a raiz do denominador, eu zero meu denominador. E aí, a função, ela deixa de existir. Entendeu? Como assim zerar o denominador? Aí ficaria assim, por exemplo. Menos 2 sobre menos 1/3, mais 4 sobre 0.
Por que sobre zero? Deixa eu te mostrar aqui. Porque ficaria assim, ó. 3 vezes menos 1 sobre 3 mais 1. Vamos resolver isso daqui rapidinho? Vai resolvendo aí na tua cabeça por enquanto. Olha só. Fica menos com menos mais 2 terços mais 4, que isso aqui é diferente de zero, né? Aí fica 3 dividido por 3, menos 1 mais 1, 0. Isso aqui existe? Não. Veja bem, que se eu colocar menos 1 sobre 3 no meu denominador, isso aqui deixa de existir. Ah, tá. Aí Entendeu? nunca pode ser igual, né? Sempre tem Não, que ser a nunca bolinha pode ser aberta. igual. Exatamente, sempre deve ser bolinha aberta. Por isso que eu não coloquei o igual aqui, ó. Tá vendo? No meu conjunto de solução. Se eu coloco o igual, aí é pegadinha do malandro. Ah, e o denominador, no caso da minha tabela, vai estar sempre do lado esquerdo? Não, nem sempre. O seu denominador pode estar aqui. Isso daqui só foi coincidência. Ah, certo. Por exemplo, se o seu denominador fosse 3, aí ele ficaria assim, ó. Deixa eu te mostrar. Aí aqui seria 2, aqui seria 3. Aí bolinha fechada no 2 e bolinha aberta no 3. Aí o x estaria aqui. Aí ficaria x maior ou igual a 2 e menor que 3. Pronto. Isso aqui só foi coincidência. Então, no caso, o 2 pode ser porque é um valor positivo, né? Não, não é porque é um valor positivo, não. É porque ele não zera o denominador. Certo. Meu problema é não zerar o denominador. Pronto. Você entendeu de verdade? De Certo. Gente, mais alguém tem alguma dúvida? Então, vamos aqui mais alguns exemplos, tá? Esse daqui é bem interessante. A função definida por f de x igual a 1 sobre raiz quadrada de x menos 3 vezes 2 menos x. Tem por conjunto domínio ou intervalo real. Isso daqui tem no módulo, tá bom? Olha só, ele quer saber o domínio, tá? Qual que é o domínio dessa função aqui? Alguém pode dizer? É o X? Perdão, você pode falar de novo? O X? Não, não é o x, não. Olha só, o domínio é o seguinte. Eu tenho f de x igual a 1 sobre g de x vezes h de x. Tá? Qual que é aqui o x da questão, né? Aqui eu tenho uma raiz quadrada, ou seja, uma raiz de número par no denominador. Uma raiz de número par no denominador me diz o seguinte, tá? Que g de x vezes h de x deve ser diferente de zero e ainda não pode ser negativo, ou seja, deve ser maior do que zero. Ô, Carol, Oi? poderia colocar, tipo,
outra letra no lugar do G e H ou tem que ser Pode sim. obrigatório ser essa? Pode sim, pode colocar A, B, C, D, E, F, Ah, G, o que você quiser. é só pra representar, né? É, só para representar. Não sei. Porque o pró, se aí no índice tivesse valores negativos, aí a raiz poder, ou valores negativos não. Acho que não, porque aí poderia dar tanto valor positivo quanto Se a raiz fosse cúbica, por exemplo, se a raiz fosse cúbica, aí ele só seria diferente de zero. Uhum. Ou seja, se fosse de números ímpares, tá? Só que como aqui a gente está falando de número par, aí o negócio dessa ladeira bonita. Aham. Aí ele deve ser, além de diferente de zero, ele ainda deve ser maior, Ok. porque ele não admite valores negativos. Exemplo, não existe raiz de número negativo, né? Por exemplo, raiz de -1. Pelo menos por enquanto. Vocês sabem que isso não existe. Por enquanto, tá, gente? Por enquanto. Raiz de -1 não existe. Raiz de -2, -3, -4. Raiz de número negativo não existe. E por estar no denominador, ele também não pode ser igualado a zero. Então, deixa eu até colocar aqui. Então, tá? G de x vezes h de x, olha só, deve ser maior do que zero. Eu não posso colocar aqui o sinalzinho de igual. Aí eu tenho que fazer toda aquela análise do sinal, da grade de sinal, tudo certinho, para eu encontrar o intervalo, tá? Que essa função ela vai existir, que ela vai ser definida. Ô, Carol, Oi, pode falar? o domínio é sempre o denominador? Sim, o domínio geralmente fica no denominador. Quer dizer, a gente avalia o domínio pelo denominador. Existem outras, como é que eu posso dizer? É, outros casos que a gente também avalia o numerador, tá? Mas por enquanto vocês estão avaliando apenas o denominador. Por enquanto. E o numerador seria o contradomínio? Não, o numerador, ele não vai ser nem contra o domínio, nem o domínio, ele vai ser a função mesmo, certo? Ah, certo. Geralmente o nosso problema de existência, entre aspas, tá? Ele se encontra no denominador. Existem alguns casos, quando a gente fala de matemática um pouco mais avançada, tá? Que a gente observa o numerador. Mas isso daí é mais um pouco lá para frente, Pronto. certo? Mas, por exemplo, ln, um monte de coisa, log, que vocês ainda não viram, Certo. tá? Então pode ficar sossegado. Por enquanto, tá? O que vocês sabem, a gente avalia de maneira geral o denominador, porque é ele que vai me dizer se aquela função ela existe naquele ponto ou não. Por exemplo, se aqui g de x vezes, se eu coloco um valor aqui em f de x e em g de x, perdão, em g de x e h de x, que me dá um número negativo, então naquele ponto ela não existe. A função f de x ela não existe Por conta da raiz quadrada, não é isso? por conta da raiz quadrada, exatamente. Ou então, se eu colocar, por exemplo, o número 3 zero. Se eu colocar o número 3 no numerador, ou o número 2 zero, Porque dá zero, né? porque dá zero. Aí acontece aquele mesmo caso, acontece esse caso aqui, ó. Aí ela deixa de existir. Ah, tá.
certo? Só sabendo disso, para vocês terem uma ideia, a gente já consegue resolver essa questão sem fazer um cálculo nenhum. Mas vamos fazer conta. Aí depois, quando acabar, aí eu explico a vocês como é que a gente descobre isso sem fazer conta. Olhem só. Vamos lá. Primeiro passo, então, vou pegar g de x igual a zero e vou pegar f de x e igualar a zero para encontrar as minhas duas raízes, tá bom? Olha só. G de x... Ô, gente, não é f de x, não, é h de x. Isso aqui é costume, perdão. Vamos lá. X menos 3 igual a zero. X igual a 3. E 2 menos x igual a zero. Menos x igual a menos 2. Vou multiplicar por menos 1. X igual a 2. Então, eu tenho minhas duas raízes. 2 e 3, ok? Vou fazer, então, o estudo do meu sinal. Eu sou ótimo para fazer uma linha reta. Pelo visto, eu não passei pelo maternal, né? Porque coordenação motora aqui passou longe. Vamos lá. Quer enxergar isso torto? Eu vou mandar aí ao oftalmologista. Vamos lá. G de x, crescente ou decrescente? Crescente. Crescente, perfeito. Tá dizendo? Passei pelo maternal, não, minha gente? Aqui, à direita positivo, à esquerda negativo. H de x, positivo, crescente ou decrescente? Decrescente. Decrescente. À direita negativo, à esquerda positivo. Então aqui, né, eu vou fazer o estudo do meu sinal, olhem só. G de x aqui, H de x, G de x vezes H de x. Então, nós temos G de x3, 2. Vamos lá. À direita do 3, positivo, e à esquerda, negativo. À direita do 2, negativo, e à esquerda, positivo. Agora, você vai fazer o jogo do sinal. Mais com menos, menos. Menos com menos, mais com menos, menos. Ou seja, eu quero valores, tá? Positivos. Entre 2 e 3. Olhem só. Ou seja, é esses valores aqui, ó. Logo, o meu conjunto solução é x pertencente a R, ou seja, ao conjunto dos números reais, tal que x deve ser maior do que 2 e menor do que 3. Aqui ele está escrito, tá? De uma forma um pouco diferente, certo? Veja, ele está aberto no 2, tá escrito daquela forma em intervalos, né? E aberto no 3, ou seja, letra B. Perguntas? Ô, Carol, você pode me explicar de novo essa parte que você colocou o maior que e o menor que ali no comparando com x? Claro, aqui, né? Nessa parte? Isso. X está no meio. X está entre 2 e 3. Certo? Se x está entre 2 e Sim. 3, então x deve ser necessariamente maior do que 2. Você concorda? Uhum. Mas ele vai
Ele cresce maior do que 2 até chegar no 3. Aí quando ele chega no 3, ele esbarra no 3 e para. Hum, Então ele deve ser também menor do que 3. entendi. Entendeu? Então Ô, aí ele Carol, vai nesse intervalo entre 2 e 3. Oi? no caso aí não seria nem igual a 2 nem igual a 3 porque estão no denominador, não é isso? Exatamente, perfeito. Porque aqui, olha, eu tenho a minha condição de diferente. Veja que quando eu coloquei aqui minha condição, eu não coloquei a condição de igualdade. Mas a sua linha de raciocínio do porquê que eles estão no denominador é exatamente isso. Ô, Pro, Oi. se tivesse dado, por exemplo, -2 e 3, Menos 2 e 3 não tem problema. Não tem problema. ok. Aí ia continuar no mesmo jeito, né? Ia continuar do mesmo jeito. Porque o que vale é a minha imagem, não o meu domínio neste caso. Porque eu Pronto, quero saber valores de y, entendeu? ok. Ou seja, y deve ser maior do que zero. Olha aqui que está me contando. Y deve ser maior do que zero. Tá? Ô, Carol, explica agora de como não precisaria da conta. Ah, tá. Olha só. Mas depois que eu olhei aqui direito, precisa assim. Olha só, aqui está dizendo que 3 pertence, então A não pode. Aqui está dizendo que o 2 pertence, então o C não pode. Aqui está dizendo que o 2 e o 3 pertencem, então o E não pode. Então ficaria entre o D e o B, Ah, tá. entendeu? Entendi. Aqui eu eliminaria de cara o D, porque isso daqui tá meio suspeito. E até o. Talvez não, mas. E até o infinito, não sei. Eu marcaria de cara o B. Mas, Ô, se Carol, eu tivesse esses dois fechados assim, ó, 2 e 3, aí você já saberia que era o D ou o D. Oi? me explica essa relação de crescente e decrescente que eu não entendi do 3 e do 2. Como assim? Aqui? Essa partezinha daqui? Isso. Seguinte. A função do primeiro grau, inclusive eu tô devendo a vocês a aula da semana passada. Se eu não colocar até quarta-feira no YouTube, lá na aula, no Classroom, alguém, por favor, me cobra, porque é tanta coisa para fazer que eu acabo deixando para depois essas partes e esqueço. Me desculpem. Seguinte, a função do primeiro grau, tá? Ela tem essa seguinte carinha. AX mais B. B é o coeficiente linear, tá? A é o coeficiente angular. É o A que a gente observa para saber se o gráfico ele vai ser crescente ou ele vai ser decrescente. Se o A for maior do que zero, significa dizer que ele vai ser crescente. Se o A for menor do que zero, significa dizer que ele vai ser decrescente. Olha só, o A aqui é um positivo, então ele vai ser crescente. O A aqui, ele é -1, então ele vai ser decrescente. Como é que eu faço um gráfico crescente ou um gráfico decrescente? O gráfico crescente, ele é semelhante ao seu braço esquerdo. O gráfico decrescente, ele é semelhante ao seu braço direito. Certo? Olha aqui outro exemplo. O A aqui, ele é 2, então aqui ele é positivo, tá? Logo, gráfico crescente, tá? Neste caso aqui, o A é -1, então o gráfico vai ser decrescente. Outro exemplo aqui, ó. Deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil da gente enxergar.
Olha só. A negativo, menos 2. Então, gráfico crescente. A positivo, 3. Então, gráfico decrescente. Veja bem, olha aqui o gráfico crescente. Se você colocar seu braço em cima do gráfico, seu braço esquerdo, ele fica igualzinho. Se você pegar aqui o gráfico decrescente e colocar seu braço direito, ele também fica igualzinho. Quem que perguntou? Quem que fez essa pergunta? Fui a professora. Eu quem? Me diga seu nome, porque eu não reconheço a vozinha. Eu, Sara. Oi, Sara, você entendeu? Entendi. Ficou mais claro? Sim, obrigada. Imagina, disponha. Gente, a nossa aula acabou, tá? Antes de eu liberar vocês, eu só quero suscitar aqui a nossa discussão de tarde, porque eu adoro. Eu gosto Enfim, não vou brincar disso, não. Olha só. É 8 dividido por 2 vezes 2 mais 2. Façam essa conta aí. E aí, de tarde, a gente descobre qual que é o valor, tá? Quem tiver meu Instagram, eu vou colocar agora lá uma enquete para saber qual que são as respostas, tá? Quais vocês estão divididos. As respostas que existem, né? É 1 e 16. São essas duas respostas que as pessoas temem em ficar divididas, tá bom? Aí eu vou deixar lá a enquete. Quem puder e quiser responder é muito bem-vindo. É bom que a gente discute um pouquinho de tarde e fala até um pouquinho de estatística, de porcentagem e tudo mais. Beleza? Muito obrigada pela presença de vocês. Desculpem minha internet ter caído, tá? 3 horas da tarde, não esqueçam o nosso compromisso. Beijo para todo mundo. Eu vou parar aqui a gravação. Tchau, Carol. Tchau.